Muito bem-vindos à nossa live do Antes da Saideira. A primeira live que a gente faz, estamos energizados, estávamos contando os minutos para esse momento. Um momento aí bem especial desse isolamento social pandêmico e em relação, claro, né, à nossa temática, que é sobre a lucidez. É um projeto que, como a gente colocou na propaganda, né, e nas nossas redes sociais, ele não tem o intuito de ir contra a bebida alcoólica, nem o consumo de drogas. O que a gente é muito favorável é a promoção do diálogo, um diálogo aberto frente a um tema que há muito tempo, há centenas de anos, ele é visto como um tabu. Ele está presente nas nossas famílias, nas nossas rodas aí de conversa com os nossos amigos, mas pouco se fala a respeito disso. E nessa fase de isolamento social pandêmico, a gente tem observado, né, nós aí estudiosos, pesquisadores do tema, que aumentou demais o consumo de bebidas alcoólicas em virtude aí da pandemia, do isolamento, enfim. E a gente tem esse diálogo aberto para descobrir, tentar, né, descobrir as razões disso com pessoas também que estão aí abraçando a ideia do diálogo. Então, meu nome é Isabela Colares, eu sou voluntária do Antes da Saideira. Esse projeto ele existe desde 2017 e a ideia é a gente debater a respeito da banalização do consumo de álcool em diferentes esferas aí da sociedade. Desde 2017, a gente tem participado de palestras em escolas, com crianças aí desde o ensino fundamental até as universidades, dialogando com os estudantes, com os órgãos públicos. Então, não tem um público em si fixo do Antes da Saideira. O que a gente vê mesmo é que é importante dialogar com diferentes frentes da sociedade, porque é uma realidade presente em diversos grupos. E quem participa desse diálogo com a gente, dessa live, são duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Bom, eu Isabela, estou falando aqui de Foz do Iguaçu. Vamos começar pelas mulheres. A Carla, que é voluntária do Antes da Saideira, ela está falando lá de Brasília. Carlinha, se apresente, por favor, minha cara. Boa noite, Carlinha. Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão aí em isolamento, né? Estamos todos em casa, quem pode, com certeza, ficar em casa. E eu estou no Antes da Saideira desde setembro de 2019 e venho trazendo aí esses diálogos também àquelas pessoas que eu conheço, a pessoas que estou conhecendo agora através desse projeto também, né? Inclusive o Péricles é uma dessas pessoas, conheci através da Isa. Então, é um universo que eu estou gostando muito de conhecer, né? De estar aprofundando aí os estudos em relação ao que a sociedade pensa em relação à banalização do consumo de álcool, né? Se isso está dentro dos diálogos, dentro das rodas de grupo aí, né? Se as pessoas colocam isso à frente para estar falando, porque é algo muito importante e que a gente tem percebido que agora, nesse momento de isolamento social, né, ou distanciamento social, que isso tem aumentado muito. Por enquanto, a gente não tem dados especificamente dos grupos jovens, mulheres e homens desse momento, né, como a gente está agora, mas de dados que o Ministério da Saúde tem apresentado é que o consumo de álcool, principalmente entre as mulheres, tem aumentado bastante, inclusive mais do que em relação aos homens. A gente vê aí numa última pesquisa que foi apresentada pela Vigitel, que é uma pesquisa de vigilância de fatores de riscos e proteções para doenças crônicas por inquérito telefônico. Então, assim, através de uma pesquisa que eles fizeram entre as mulheres, a gente teve aí um aumento de mais de 4% no aumento de consumo de álcool do período de 2006 até 2018, e entre os homens um percentual de 2%. Então, assim, nesse isolamento social, a gente teve, em geral... Eu não entendi o percentual. Qual que é o percentual? Percentual de 4% entre as mulheres, aumento, né, de 4%, e 4%. entre os homens de 2%, em média. Entendi. Tá? E, assim, a gente só tem uma pesquisa geral feita pelo Ministério da Saúde a respeito do aumento do consumo de álcool geral, né, tanto entre homens e mulheres, enfim, que foi um aumento de
42%. Então, assim, no Brasil, né, a gente vê que é um aumento muito grande. Então, as pessoas têm buscado como refúgio o álcool, não só o álcool, outras drogas também. E a gente fica se perguntando, né, se teriam outras possibilidades para essas pessoas, né? A gente, por exemplo, eu vejo como aproveitar o tempo dentro de casa de milhares de formas, assim, e algumas pessoas não têm encontrado, né? E, assim, esse aumento significativo no Brasil, a gente vê, assim, como eu poderia dizer, muito, a gente fica muito preocupado, né? Principalmente a gente que está à frente aí dessas pesquisas em relação ao consumo de álcool. Então, é isso, vamos dialogando mais sobre isso, aprendendo mais uns com os outros, né? Eu vou passar agora a palavra aí um pouquinho para o Péricles. Ele vai falar sobre abstemiologia aí para vocês. Isso mesmo. Diga lá, Péricles, se apresenta aí, porque a assistência que você faz não é pequena e quero que você já emende aí com os seus livros, com os cursos, com o trabalho que você vem desempenhando aí na área da abstemiologia. Por favor, Péricles. Tranquilo, é um prazer aí estar com a Isabela Colares, com a Carla Neves, uma de Foz, uma de Brasília e eu do litoral do Paraná. Então, um triângulo, né? Eu estava achando que era de Curitiba, cara. Você está então no litoral, então. Litoral. Tá certo, Péricles. E eu sou o Péricles, sou idealizador do site da abstemiologia, né? E dos estudos de abstemiologia. Para quem não conhece a página, a ideia da abstemiologia é estudar todos os mecanismos pré-estabelecidos que existem de abstinência e não de adicção. Então, a adicção ela fica num momento e a gente se foca na abstemiologia nos estudos da abstinência. Então, a abstemiologia ela tem um tripé, eu chamo do tripé da abstemiologia, que é a pessoa, o processo a que essa pessoa se submete e o resultado que ela obtém. A pessoa a gente chama de abstêmio, o processo a gente chama de processo de abstinência e o resultado é abstinência propriamente dita, né? Quando eu comecei a estudar todos esses termos, todos esses fenômenos, eu vi um verdadeiro vácuo técnico e científico sobre o tema. Os estudos, eles se focam em cerca de 2 ou 3, 4 meses de abstinência. As maiores plataformas que tem de estudo, da ONU ou de qualquer outra, ela faz um acompanhamento das pessoas após a adicção por alguns meses. Então, é muito limitado. Os estudos que conseguem estudar períodos maiores, normalmente, eles se referem ao uso do tabaco. Então, as outras substâncias, elas ficam sem esse acompanhamento. E o interessante de estudar a abstinência foi encontrar todos os fenômenos que existem e que não são relatados, né? Eles passam fora do crivo científico, né? E, por exemplo, eu ouvi várias pesquisas dizendo que filhos de alcoólatras têm determinada propensão, né, a desenvolver o alcoolismo. Essas pesquisas são bem conhecidas. E elas variam entre 30% e 70%, né? Porque depende da amostra, depende da região, depende de vários dados. Agora, o interessante é o seguinte, vamos supor aí 60%, vamos chutar um valor, né, só exemplificativo. Se 60% dos filhos de alcoólatras têm uma propensão a ter o alcoolismo, eu fico feliz com isso, dentro da abstemiologia. Por quê? Porque quer dizer que 40% não tem. Então, é ali que eu estudo nesses que não têm. Dentro desse exemplo, continuando o raciocínio somente nesse exemplo, a gente percebe que vários filhos de alcoólatras são abstêmios por trauma. Eles viram os familiares bebendo e têm verdadeira aversão ao consumo de drogas ou álcool.
Então, a gente chama eles de abstêmios por traumas. É um número extremamente expressivo, né? E estudando esses abstêmios por traumas, a gente divide ainda em trauma próprio, trauma de terceiros, né? Nesse caso dos filhos de alcoólatra, normalmente é trauma de terceiros, né? Mas tem também os abstêmios por trauma própria. E são pessoas que foram meros usuários abusivos ou adictos, mas sofreram um trauma tão grande que a partir dali entraram em abstinência, né? Interromperam o ciclo do uso de drogas ou álcool. É muito comum em acidentes de trânsito, né? Isso. E por aí vai, tá? Existem vários fenômenos de abstinência que estavam fora. E a minha grande preocupação era assim, se eu fosse fazer uma reunião de abstêmios com 10, 15, 20 anos, aonde é que eu vou? Essa era a minha pergunta, né? Estudar a pessoa, o processo e o resultado. Essas pessoas, onde é que elas estavam, né? A gente não encontra elas, a gente teria que ir num grupo anônimo ou num sistema religioso. Mas fora esse sistema, elas ficam esparsas. A gente não tem contato com todos esses abstêmios. Então, a abstemiologia, ela surgiu para juntar todos eles. E aí, juntando todos eles, eu consegui identificar os abstêmios por trauma, abstêmios Wundermitta, o abstêmio do modelo One Step, Superman. A gente formou vários fenômenos abstêmios atípicos e consegui traçar um caminho de abstinência hipotético, que é o caminho que eu chamo hipotético ideal. Mas existem vários fenômenos que são atípicos, né? Então, a gente entra em contato com todos esses abstêmios noite e dia. Mas é muito difícil, Isabela e Carla, é muito difícil a gente conseguir explicar isso para quem só estuda adicção. Porque as pessoas dizem assim, não existe vida após a adicção. Hoje eu ainda recebi isso. Eu não entendi muito bem daí, entendeu? Mas tudo bem. É que eles entendem que a adicção caminha com elas, né? Veja só, eu chamo do efeito lag, né? O efeito de latência. Durante todo o processo de abstinência tem esse efeito. Qualquer hora o abstêmio pode voltar ao processo de adicção, mas a adicção ela fica lá atrás, né? E nos nossos estudos, nós conseguimos identificar, assim, pessoas com 10, 15, 20 anos de abstinência que têm vários fenômenos que ocorrem nesses períodos e que eles têm que praticamente se virar por conta própria, porque não tem um estudo científico para eles, né? Sim. E aí que entrou a abstemiologia e a gente foi embora. Inclusive, além dos abstêmios, todo o processo de abstinência é muito complicado, mas nas fases iniciais. Depois, né, de 2 ou 3 anos de abstinência, a coisa vai. Eu tenho um dado interessante aqui para vocês. É uma pesquisa, assim, eu uso ela só como um exemplo, né? Mas assim, empiricamente, a gente sabe que se a pessoa ficar 2 ou 3 anos em abstinência, se ela teve um passado de adicção, e ela ficar 2 ou 3 anos em abstinência, ela tende a ficar muitos anos, tá? É uma tendência. Então, esse período de 2 ou 3 anos é o mais complicado. Depois, ela tende a ficar bem. Existe um estudo, eu acho que é da década de 90, que foi feito... a amostra é muito limitada. Foi feita nos Estados Unidos com usuários de determinada substância, que eu não falo o nome de substâncias, eu não gosto, mas com determinada substância lá que não é muito usada no Brasil. E eles descobriram que quando aquelas pessoas atingiam 5 anos de abstinência, só 50% de chance que elas tinham de retornar ao processo de adicção. Então, parece que quanto mais tempo você tem de abstinência, menor é a probabilidade de retornar ao processo de adicção, entendeu? Entendi. Isso é interessante, porque pode ser que exista um ponto lá na frente que a chance seja praticamente zero. Sim. Não só existe esse ponto, como eu achei esse ponto e vai sair publicado num outro livro. Mas isso é assunto lá para frente. Maravilha, hein? Muito bom. Mas existe um ponto em que é quase zero a probabilidade de recaída, sabe? Sim, o que eu acho bem importante, e aí o teu projeto e o nosso, do Antes da Saideira, eles comungam, eles têm um denominador comum, muito importante, que é, esses projetos, eles surgiram de uma lacuna social gigante. Se vocês perguntarem, né, algo que a gente tem compartilhado nas palestras, nas intervenções, porque o Antes da Saideira,
ele foi, até o momento, ele era um projeto muito do presencial. Então, é o bater na porta ali nas escolas, né? A gente pode dar palestra, a gente pode conversar. E acho que a nossa amiga travou lá. Eu acho que... Travou. Mas não tem problema. Você quer continuar conversando, Carla, sobre o projeto do Antes da Saideira? Aí voltou. Voltou. Tô aqui, gente! Então, que tanto o teu projeto, Péricles, quanto Antes da Saideira, eles compartilham um denominador comum, que é tentar preencher uma lacuna social seríssima. Até o momento, não havia ninguém que debatesse, ou pelo menos com uma expressão aí muito baixa, a respeito da banalização do consumo de álcool na sociedade. E o mesmo em relação à abstemiologia. Então, o que a gente tem sentido aí nas intervenções do Antes da Saideira, que a grande maioria das intervenções são presenciais, é a ida mesmo nos colégios, nas faculdades, é bater na porta de todo mundo, a gente pode abrir um diálogo aqui, sem ser pela moral, sem ser pela religião, que está totalmente, né, quando a gente quer convencer outras pessoas, isso não é diálogo, mas abrir um diálogo, né, abrir a conversa para ouvir, e a gente também poder falar um pouquinho, isso sim é muito rico. E a gente observou que é muito comum os bares cheios, né? É muito comum as pessoas terem histórico na família de gente que abusou de álcool, questões de trauma, de histórico familiar muito delicado. É comum. Agora eu te pergunto, o fato de ser comum inibe a nossa capacidade crítica frente a essa realidade? Será que a gente já não está acostumado e, portanto, a gente não abre o diálogo em relação a isso? A gente está tão acostumado desde cedo a ver ali os churrascos, as festas regadas a álcool e que, portanto, por ser comum, isso inibe a nossa capacidade de pensar sobre os nossos hábitos? E nessa fase do isolamento eu estico também o mesmo diálogo. É comum hoje as pessoas irem ao mercado e colocarem várias, né, garrafas ou de cerveja ou de vinho, ou, enfim, com o intuito de se entorpecerem. Mas o fato de se tornar um hábito inibe a nossa ideia de refletir a respeito desse consumo? Eu penso que não, né? E eu penso que esse aumento aí, a gente falou do aumento, mas a gente não deu a porcentagem ainda. No Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, o aumento desde o início da pandemia do consumo do álcool no Brasil foi de 38%. Isso é muita coisa. E aí, eu não sou, né? Eu trago o viés, eu trago a questão do debate em relação à banalização do consumo de álcool, mas pelo viés da comunicação e também da própria pedagogia, né? O fato de eu ter trabalhado muito tempo também com criança, isso ajuda, isso facilita no debate. Mas o que a gente consegue trazer? Eu tenho as minhas opiniões a respeito desse aumento, né? Eu não consigo trazer as razões, eu acho que nenhum de nós conseguiria, mas vocês conseguiriam colocar algumas hipóteses na vivência de vocês do porquê esses 38%, por que as pessoas nessa fase de isolamento social pandêmico estão recorrendo ao uso do álcool? Carla, qual que é a tua opinião a respeito? Olha, Isa, eu acho que muitas vezes isso parte por muitas vezes medo de autoenfrentamento, né? Medo de autoconhecimento. Eu acredito que muitas vezes é por esse medo, sabe? Esse medo de estar sozinho e parar para refletir, porque o álcool ele é utilizado muitas vezes como um refúgio, né? Então, a gente sabe aí que muitas e muitas pessoas utilizam ou para esquecer os problemas, entre aspas, né? Porque a gente acaba que não esquece, só adia aquele tempo que a gente tem para pensar nisso. Então, eu acredito que um dos motivos possam ser esse, sabe?
vejo isso como uma hipótese muito grande. De fuga. E você, a solidão também, né? O medo de ficar só dessa questão do autoconhecimento e de autoenfrentamento e afins é muito por essa questão da solidão também, né? Uhum. E você, Péricles, qual que é a tua opinião? 38%, camarada, não é pouca coisa, né? Bom, lá no viés da epistemologia eu ainda fico feliz que tem 62% guerreiro que sobrou aí, entendeu? Então eu ainda fico feliz, né? E basicamente isso a ideia é aquela, né? São os 3 fatores do que leva a pessoa a consumir droga, eles sempre se encaixam nesses 3, né? Que é a fuga da realidade, o alívio da dor e a busca de prazer, né? Uhum. E esse já é um padrão, né? Mas eu fico feliz com esses 62% que ainda mantém essa abstinência, né? Sabe que na abstinência a gente possui abstinência geográfica. Existem 2 tipos de abstinência geográfica, né? Uma inaugural e uma encampada. Mais ou menos, a ideia é mais ou menos assim. Ó. Imagina que determinado local foi construído para ser uma escola. Então, já desde o início, ali não haverá consumo de álcool ou drogas, né? Então, é um local de abstinência, né? Geográfica inaugural, desde o início. Então, a escola, a academia, linha de produção industrial, escritórios de trabalho, né, e tudo mais, são locais, bibliotecas, são locais de abstinência geográfica, né, inaugural, alguns inaugurais, né, mas existe também a encampada. A encampada é quando, por exemplo, eu vi várias vezes, eu fiz uma vez, eu pedi para o pessoal enviar fotos, e eu montei, inclusive, numa palestra, uma sequência de slides onde tinham essas fotos, que eram fotos de locais que vendiam bebidas alcoólicas, né, e hoje fazem cultos religiosos. Então, veja só, eu chamo de abstinência geográfica encampada. Era um local que difundia o uso de drogas e foi convertido para um local que gera abstinência, né, abstinência no sistema ideológico religioso, mas é abstinência, né. Então, eu acho muito interessante. Esses 62% que não aumentou o consumo dentro de casa, eu acho que eles estão mantendo uma certa abstinência geográfica na casa. Se você pensar que a sua casa pode ser um local, um ambiente de abstinência geográfica, isso já ajuda bastante, entendeu? Sim. Agora, esse aumento dos 38% preocupa, porque poderia antes ali ter um percentual de que lá dentro era abstinência geográfica e agora é um local que se perdeu. Uhum. E aí preocupa, né? Aí preocupa. Mas, pelo jeito, tem 62% de guerreiros aí que ainda mantém a abstinência geográfica do lar, né? Pessoal, gostaria de entrar aqui. Temos participação de algumas pessoas que estão nos assistindo, né? Muitas pessoas nos deram boa noite. Boa noite a todos que estão presentes aí juntos com o nosso debate e que é de vocês também, com certeza. Bom, Manu Cândido, ela deixou um comentário que estamos entorpecidos, na verdade. E a Keila Amorim escreveu: Isa, acredito que o aumento ocorra para distanciamento de questões que na pandemia se aproximam do dia a dia. Sim. Aí ela falou, como a Carla falou, a solidão. Talvez, porque o que acontece, né? É algo, o isolamento, esse isolamento social pandêmico, ele tem sido um desafio para todos nós, né? Para todos nós, cada um ali com uma realidade diferente, mas tem o processo de adaptação, é exigido de nós um processo de adaptação muito grande. E a gente pode receber esse convite aí de várias formas. A gente pode receber esse convite como uma oportunidade da gente refletir, da gente buscar se conhecer melhor, se entender. É uma parada obrigatória, a sensação que eu tenho, tá? Estou passando a minha perspectiva. É como se fosse uma parada obrigatória que pode ser vista como uma oportunidade. Opa, onde eu estou nesse momento? Qual a minha participação nesse contexto? Que grupo eu estou inserido?
O que está acontecendo por aqui? Resgatar até o nosso senso aí filosófico, sabe? Aquelas perguntas lá que os filósofos faziam, os filósofos na Grécia antiga, filosofia clássica. Quem eu sou, de onde eu vim, que, afinal de contas, eu estou fazendo aqui. E esse diálogo interno, das duas, uma, ou ele pode ser muito agradável, a pessoa está feliz, está contente, ou a pessoa pode se deparar com questões importantes que, naquela correria toda, ela estava negligenciando, ela estava fugindo. Quando se depara com algo que não gosta, a gente pode, das duas, uma, né? Ou a gente tenta melhorar, e em busca aí de ferramentas para tentar melhorar, ou a gente tem a opção de fugir, né? É uma opção. Então, o que eu vejo é que esses 38% podem estar, isso é uma hipótese minha, relacionado a isso que a Carla falou, ao processo de fuga mesmo. E que, se a gente quiser, no dia de hoje, né, você que está assistindo aí essa live, é possível a gente pensar de uma outra forma? É possível pensar de várias formas, né? Todo dia que a gente acorda, a vida nos presenteia com um menu de infinitas possibilidades. A fuga pelo álcool é apenas uma delas. Ela não é uma resposta ali, a única alternativa. Existem uma série de alternativas. Uma sincronicidade aí, Isa, na hora que você estava falando, um comentário aqui também, falando da questão da fuga da realidade, anestesiar a dor e busca do prazer, né? Que foram algumas coisas que a gente também citou aqui anteriormente. Bom, as pessoas estão participando bastante aqui no canal, tá muito legal esse diálogo. Alexandre Maia também, um abração aí, ele deixou um pouco aí da situação que ele passou há um tempo, né? E que ele também ele é filho de um ex-alcoólatra, né? Sim. Bacana. Então, o pessoal está aí entrando para o diálogo. Carla e Péricles, a última intervenção que a gente fez na universidade, no setor da Universidade lá Federal do Paraná, em um dado momento ali da intervenção, a gente perguntou para os jovens, intervenção, quando eu digo, a gente faz o esquema ali de intervenção educomunicativa. No Antes da Saideira não tem essa história da pessoa chegar no palco, que seja, e ser o detentor da verdade, não tem nada disso. Quem fala, boa parte nesse nosso diálogo, nessas nossas intervenções, são os jovens ou a própria plateia, né? E a gente faz várias dinâmicas para as pessoas colocarem a relação delas em relação ao consumo. E das razões do consumo, o que elas pensam a respeito, enfim. Em uma dessas intervenções, a gente perguntou, pessoal, levanta a mão, por favor, quem vocês conhecem, aliás, levanta a mão, por favor, se você conhece alguém que tenha problema em relação ao beber exagerado, seja na família ou um amigo próximo. 100% das pessoas levantaram a mão. Eu estou falando de uma intervenção para 120 pessoas. Então, todo mundo levantou a mão. Então, eu não consigo, no dia de hoje, apresentar dados estatísticos. Essa apuração eu não tenho. Mas eu tenho como dizer para vocês que, desde que eu me entendo por gente, esse assunto existe na grande maioria das famílias. Em contrapartida, ele é pouco difundido, ele não tem a expressão que deveria ter. E essa é uma questão que eu gostaria de colocar para vocês ajudarem a construir um raciocínio lógico sobre isso. O que inibe, se é algo presente em grande parte das famílias, o porquê do diálogo não acompanhar essa frequência? Por que o diálogo não é tão frequente a respeito da banalização do consumo de álcool? O que está acontecendo, afinal de contas? Eu tenho a minha possibilidade, e antecipo antes de passar para vocês, que é pela própria questão da comunicação. Os jovens, ou nós adultos, né? Quantas vezes a gente não tem o nosso conceito de liberdade já na ponta da língua? Eu sou livre, faço aquilo que eu quero, aquilo que eu quiser. A vida é minha. Principalmente quando completa 18 anos, né, Isa? Completou 18 anos.
Sim, ô Carlinha, mas nós temos o nosso momento de orgulho, tem muito adulto orgulhoso, tem Claro, com certeza. Que eu sou livre, eu faço o que eu quero. Aí eu trago para a parte, puxo a brasa da sardinha para o meu lado, para o lado da comunicação. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre vi comerciais, sempre os filmes de comédia estão regados a muita cerveja, muita bebida alcoólica, novelas, minisséries, propaganda de cerveja dividindo o mesmo comercial com a fralda Turma da Mônica. A gente já nasce num contexto muito favorável ao consumo. Se eu só absorvo informações favoráveis ao consumo, aí fica difícil eu chegar aqui para vocês e falar que eu sou totalmente livre para minhas tomadas de decisão. Então, o projeto Antes da Saideira e o Abstemiologia também, desculpa aí, Périx, mas eu já puxo também a brasa da sardinha do seu projeto. A ideia é a gente tentar equilibrar mais a balança. Com a balança equilibrada, o pessoal vai ter a decisão se bebe, se não bebe, se usa droga ou se não usa droga, mas de uma maneira que não seja que essa balança não seja, a discrepância, o desequilíbrio não seja tão grande. Você é livre a partir do momento que os dois lados da balança elas estão mais equilibrados, tanto do incentivo ao consumo, como das medidas de prevenção. Aí sim. Vocês concordam comigo ou eu estou falando abobrinha? Com certeza, Isa. Concordo totalmente. Totalmente. E você, Péricles? Falei do nome do teu projeto aí, Péricles. Você se defende, hein, cara? Você se defende aí, Péricles. Não, a ideia é essa mesmo. A balança ela é completamente desequilibrada, né? Na verdade, a gente tem dois problemas. Bom, tem vários, né? Mas, assim, um deles é que o mundo fica focado eu chamo assim, é uma classificação trinária, né? É o mero usuário abusivo e o adicto. O mundo está focado ali. Eu já ouvi pessoas, até escritores de renome, eles falarem que a sociedade brasileira é adicta, né? Ou dependente. Mas, na realidade, o que eu identifico é que a sociedade brasileira ela é mera usuária ou conivente com o uso, né? Mas adicta, eu acho que é só um percentual bem menor, né? Mas que ela é mera usuária ou conivente com o uso, isso eu não tenho a menor dúvida. Sim. Agora, lá no lado da abstinência, tem algumas coisas interessantes aí. Esse dia eu ainda achei uma lista na internet, né? Mas eu não pude verificar a veracidade dos fatos. Mas uma lista com vários nomes de pessoas famosas que nunca usaram drogas nem álcool. Então, eu chamo isso de homo abstemius originário, né? Então, ele possui uma abstinência originária, ele nunca perdeu a abstinência que veio desde o berço. Ele não teve um consumo e depois readquiriu. Ele não é um abstêmio derivado, né? Ele foi originário, desde o berço ele manteve essa abstinência. E eu vi vários atores de Hollywood que fazem filmes com cenas que eles bebem, mas na vida real eles são abstêmios desde o berço. Eu achei interessante isso. E alguns deles eu vi que não fazem nem filme se tiver papel que ele tenha que usar drogas ou álcool. E pessoas bem famosas em Hollywood, né? Então, eu achei bem interessante, que a gente fica focado só em situações, mais uma vez, eu preservo o anonimato até dos atores de Hollywood, eu não quero falar, mas eles são bem famosos na internet, de pessoas que tiveram problemas com droga e estão em abstinência, certo? Agora, eles têm visibilidade. Agora, os que têm abstinência desde que nasceram, esses parece que não têm visibilidade, né? E no Brasil tem uma apresentadora de TV muito famosa que tem abstinência originária, né? Eu acho isso bem, bem curioso, né? Sim. Então, é uma questão que eu acho... Mas desde que a gente estuda abstinência, a gente percebe que há esse descompasso. Ninguém vê os abstêmios originários. Aliás,
Eu que dei a nomenclatura, porque até então não existia sequer a nomenclatura, né? Do Homo abstemius, né? Sim. Então, veja que coisa complicada isso. A gente ou tem o proselitismo da adicção ou do consumo de drogas, ou tem uma profilaxia da adicção e do consumo de drogas. Ou a gente vê o consumo, ou a gente combate o consumo. Mas um proselitismo abstêmio, da abstinência, a gente não tem, né? Não se enaltecem pessoas que conseguiram romper o ciclo da adicção ou que permaneceram a vida toda abstêmias, né? É uma pena isso, eu lamento, né? Mas a balança é totalmente desequilibrada, né? Totalmente desequilibrada. Eu acho um absurdo algumas propagandas realmente de bebida alcoólica que fazem associações dentro daquelas propagandas do mercado, né? Aí, pô, fralda e logo em seguida compre sua bebida. Mas fazer o quê, né? A sociedade brasileira parece que não está muito focada nisso. Parece que a gente está falando parece que a gente está falando de muito tempo. Eu acho, tá? Eu acho que lá para frente, num futuro não tão distante assim, a gente vai olhar para a nossa realidade de hoje com um tom como que a gente podia ser conivente com esse processo. Porque eu não estou falando de ontem, eu estou falando do dia de hoje, tá? No dia de hoje, no Brasil, o mesmo plano de mídia que entra uma cerveja, um comercial de cerveja, é o mesmo plano de mídia que pode colocar produtos como o citado, como a fralda da Turma da Mônica. Então, a criança, ela já como espectadora de programas e tal, com os pais, e mesmo em filmes de comédia, você coloca lá a classificação 12 anos, ela já recebe muita informação favorável ao consumo, que é sempre de pessoas muito felizes, pessoas muito alegres, num contexto assim, top, pessoas assim que tá com a vida dela maravilhosa. E a gente vai consumindo aquela informação e o cérebro já vai construindo aquela imagem de que, no caso, né, que do álcool, que ele é super positivo. É a carreira na esteira hedonista, né? O hedonismo é o prazer pelo prazer. E essa relação do tempo, pessoal, com o hedonismo, isso é uma coisa interessante da gente observar. Será, porque muita gente alega, nessas nossas intervenções, que o álcool, ele dá um prazer imediato, e dá mesmo, ele dá a sensação ali de leveza, de fuga dos problemas, e beleza. Ele tem a capacidade ali do entorpecimento, né? A pessoa se entorpece, ela foge de si, dá um alívio aquele mal-estar existencial, momentâneo, mas e os resultados disso? O que a propaganda não mostra são os resultados, né, das nossas tomadas de decisão. Então, vale a gente debater um pouquinho a respeito do tempo, essa relação do hedonismo, do prazer pelo prazer, com o tempo. A maneira como a gente administra o nosso tempo. O que, para mim, Isabela, eu quero saber a opinião de vocês dois e da turma que está nos assistindo agora. O que, para mim, está cada vez mais claro e que esse isolamento social pandêmico está oferecendo, deixar cada vez mais claro, é que o nosso tempo, ele é assim, ó, pessoal. Ele é muito rápido. E quanto mais produtivo, quanto mais lúcida eu tiver para o passar das horas, mais sentido de vida eu tenho. Mas isso eu estou falando uma perspectiva, de novo, minha. Essa valorização do tempo, sabe? De sair da esteira hedonista para ter uma vida com um pouco mais de lucidez, de ver o passar das horas de maneira produtiva. Hoje, domingo, vocês não têm ideia da minha alegria de estar debatendo um debate como esse, de um assunto que eu acho importantíssimo. Isso me dá sentido de vida. E ele não é aquele prazer efêmero e passageiro das rodas de boteco. Ele é diferente. Não que as rodas de boteco não tenham lá a sua diversão, mas eu estou falando de aproveitamento de tempo, de lucidez. Para mim, isso é bem, bem importante. E aí eu estico para vocês a questão de como vocês têm
aproveitar do tempo e essa relação aí das pessoas, né, de muitos amigos nossos que estão nesse momento aproveitando o tempo para se entorpecer e outros que estão nesse momento aproveitando o tempo para fazer algo produtivo para todo mundo, enfim. O que vocês têm a dizer a respeito dessa relação tempo? Olha, você até falando aí, Isa, me remeteu a algo que eu estava pensando esses dias. Além da preciosidade do tempo, a questão do que fica, sabe? Quando a gente tem nas aulas de história, né? Eu acho que eu nem apresentei essa parte, que eu sou aluna de história da Universidade de Brasília, e a gente fala muito sobre memória, né? Sobre o que fica na memória, sobre os registros que a gente consegue guardar, sobre como são feitas as pesquisas, enfim. E fazendo uma associação com isso e da importância do tempo, da gente poder aproveitar esse tempo, do que a gente quer lembrar, sabe? O que a gente quer guardar na memória? Quais são os momentos que a gente gostaria de, poxa, chegar lá na frente e falar, cara, olha esse dia, 17 de maio de 2020, 7 horas da noite, eu me reuni com o pessoal antes da saideira e da abstemiologia, né? Eu sou do antes da saideira, enfim, mas assim, a gente se juntou para um diálogo super especial, abrindo para as pessoas também poderem se manifestar, né? Até daqui a pouco eu quero falar aqui, porque tem muitas mensagens para a gente, e então, assim, essa interação e ver que as pessoas consideram importante dialogar sobre isso, e talvez essa tenha sido uma oportunidade única, sabe? Das pessoas poderem se aproximar desse assunto e tá trazendo isso, para mim, é uma honra, né? Principalmente na companhia de vocês dois. Então, assim, isso está sendo muito positivo, muito bacana. E eu vou abrir aqui para o Périx poder falar e depois eu vou trazer a mensagem do pessoal aqui, tá bom? Legal, claro. Diga lá, Périx, aproveitamento de tempo em isolamento social pandêmico, rapaz. Fala aí. Então, veja só, eu tive uma publicação um tempo atrás, onde o que a gente faz quando a gente tem as publicações, né? A gente costuma ocultar comentários que não tem nada a ver com o tema, né? Aparecem os haters, aparecem essas pessoas na internet. E, às vezes, o comentário está indo num sentido, o diálogo, né? Virtual ali, e alguém põe um comentário para desviar o diálogo. Aí eu oculto, né? Esse comentário para manter aquela linha de diálogo. E, recentemente, a gente teve uma sequência de diálogos de mulheres que estavam identificando, nesse período de isolamento, um uso abusivo, né, de droga, no caso delas, de álcool. Tá? Não, me parece que nenhuma delas, naqueles diálogos específicos, usavam drogas, mas drogas, vamos chamar de ilícitas, ou outras drogas que não o álcool, tá? Porque o álcool também é droga, óbvio. Mas elas estavam tendo problema com o álcool. Esse momento de isolamento, elas conseguiram perceber, fazer essa autopercepção de que estavam tendo problemas com álcool. Então, eu consegui, durante esse meu período de isolamento, aí, conversar com essas pessoas, né? Tentar entender como elas pensam, tentar prestar certa forma de assistência, mas o interessante, eu acho, que foi poder perceber que tem pessoas que estão, durante o isolamento, estão conseguindo identificar que precisam interromper esse ciclo de consumo, né? Esse uso abusivo. Eu digo uso abusivo porque não necessariamente é adicção, né? Elas podem estar numa fase pré-adicção e não necessariamente na adicção. Mas eu acho interessante a busca. E veja que as mulheres, de um modo geral, elas têm essa autopercepção um pouco mais cedo que os homens. Eu acho que talvez por critérios ligados à família, ou por ser mãe, essas situações assim, talvez elas tenham isso. Os homens, me parece que são mais cabeça dura, né? O pessoal é mais teimoso para identificar o problema e, às vezes, passa uma vida inteira sem identificar o problema, né? Como eu conheço vários casos
e que as pessoas já têm idade avançada e não se consideram, né? E Péricles, só complementando, eu acho que isso também, às vezes, é muito de uma construção que a gente tem da cultura, né? Então, assim, os homens precisam provar a macheza, né? E muitas vezes é com a bebida, com a ingestão de bebida alcoólica. Então, eu acho que isso também vem toda de uma construção cultural, né? Essa questão do consumo de álcool, inclusive, ser maior entre os homens. Sim. Tem uma outra questão que eu vejo também, que quando a gente está lá na abstinência e percebe que a pessoa retornou, né, à adicção, existem 3 situações assim, que são bem comuns, né, que é autopiedade, autossabotagem e autossuficiência. Mas, especificamente no que se refere a esse período de quarentena, eu entendo que talvez não seja a autossuficiência, né, porque elas estão isoladas, elas estão no ambiente protegido, estão consumindo em casa. Então, não seria autossuficiência na maioria desses 38% de aumento, mas provavelmente, autossabotagem eu não sei se seria, pode ter alguns casos. Agora, com certeza, a grande maioria é autopiedade, né? A grande maioria vai ser o critério da autopiedade. Então, ó céus, ó vida, desce redondo, entendeu? Mas, a autopiedade entra por aí, né? Então, o pessoal da autopiedade que eu tenho impressão, sabe? Acho que é conflituoso, né? Você tem que ficar em casa e ter que olhar para si mesmo e não é agradável. Às vezes, o que eles estão vendo não é agradável. Aí a autopiedade tem que ser massageada, né? Através do... Vitimização, né? Seria ali o sinônimo de a pessoa se achar ali vítima do cosmos e acabar recorrendo ao uso de entorpecente em virtude disso. Agora, o que é muito importante é salientar, a gente já reforçou no início, mas eu não sei se ficou claro para todo mundo, que a ideia não é falar nessa nossa intervenção de hoje, do próprio projeto Antes da Saideira, sobre casos de tratamentos ou de pessoas que já se consideram no dia de hoje que têm algum tipo de problema em relação ao consumo de álcool. O que a gente quer promover é o diálogo, mesmo frente ao consumo moderado. A gente ter a liberdade preciosa, valiosa, de dialogar a respeito de um hábito milenar. Que eu já emendo, antes de passar para a Carlinha os outros questionamentos, é que essa eu tenho que falar, porque minha irmã querida aqui, gente. A Gabriela Bueno, ela coloca o seguinte, Gabriela é minha irmã, viu, gente? A Gabi coloca o seguinte, Gabi, eu te amo, muita saudade de você, querida. Já está na sociedade, a bebida alcoólica já está na sociedade desde os primórdios e era considerado alimento para os povos, presente há 10 mil anos. Será que por isso acostumamos com o álcool na sociedade? Olha lá, realmente a bebida alcoólica ela está presente desde os primórdios, desde que mundo é mundo. Agora, não é porque o nosso passadão está encharcado de bebida alcoólica que a gente não tem a liberdade hoje de dialogar a respeito disso. Na Idade Média, inclusive, o álcool também teve o seu propósito, né? A questão da contaminação da água. Felizes aqueles que tomavam um copo ou uma taça de vinho ou uma cerveja que fosse, por essa mistura, ela permitia que a água não estivesse contaminada, né? O álcool ali tinha uma questão ali importante para a pessoa não ingerir água contaminada. Tudo certo quanto a isso. Agora, no dia de hoje, quais a relação de perdas e ganhos? Será que nós ganhamos mais nos entorpecendo no dia de hoje? Ou será que é a lucidez que constrói uma sociedade melhor para todos? Melhor para todos, que eu diga, uma sociedade que seja mais produtiva, que avance mais, seja na parte científica, seja com as nossas qualidades pessoais, instigando, motivando outras pessoas também a caminharem juntas. O que eu vejo relatos assim valiosos nas intervenções do Antes da Saideira
é também de pessoas que fizeram a troca, substituir, né, a vida de observador lá do boteco, de ficar papeando só sobre a vida alheia, o que está acontecendo no mundo, para você assumir as rédeas da própria vida, você ser protagonista da sua vida, ser uma pessoa produtiva, se questionar o que eu estou fazendo aqui em relação ao meu tempo. Será que eu consigo hoje me divertir e aproveitar o meu tempo de forma lúcida? E é uma pergunta que o Plínio está presente, José Plínio Amaral, ele é especialista nessa parte de adicção, ele fala ele está interagindo com a gente aí de Curitiba, ele é sensacional, e o Plínio faz essa pergunta, né? Ele costuma fazer essas perguntas, a pergunta não é mais o porquê as pessoas bebem, é para que as pessoas bebem. O porquê as pessoas bebem, a gente já tem a trajetória histórica que mostra. Porque os antigos já bebiam, porque os egípcios lá com a cerveja, Dionísio, Baco, a questão da mitologia, isso tudo a gente já está careca, a questão do meio, né, da mesologia, está todo mundo careca de saber o porquê as pessoas bebem. A pergunta é para que as pessoas ainda bebem? Qual é a necessidade de entorpecimento? O que tem nos bastidores do consumo de álcool que a gente não quer enxergar? E é isso, Carla. Toma aí as rédeas do processo, era só para dar para aquecer aí o debate. Bom, queria que você falasse das mulheres depois. Vou voltar, mas eu só vou aqui para o pessoal, porque eles deixaram de observações, e uma pergunta também aqui, a gente voltando lá na questão do porquê as pessoas têm buscado esse tipo de fuga, né? Uhum. E aí a gente tem alguns comentários, como, por exemplo, do Daniel Marques aqui. Ele perguntou, será que não está faltando prazer no mundo real? As pessoas estão cada vez mais distantes. Somos controlados por algoritmos. Na minha opinião, o afastamento social já vem acontecendo há muitos anos. Sim. Então, ele deixou aí a pergunta, será que não está faltando prazer no mundo atual? Será que não está faltando prazer, ou será que a interpretação de prazer não é de foro íntimo também? O que é prazeroso para mim pode ser uma coisa, e para você pode ser outra. Isso eu estou respondendo por mim, tá, Carlinha e Péricles? Mas eu penso muito que até a nossa interpretação do que vem a ser o prazer, ela difere muito. E hoje, para mim, o prazer que eu tenho de estar aqui com vocês dialogando sobre ideias de ponta é muito grande, não é passível aí de ser medido. A gente quando assume, né, o protagonismo frente à nossa própria vida, o senso, quer ver? Nesse isolamento social, qual foi o meu saldo? Gente, além de ter investido bastante no processo da escrita, que é algo que me dá muito prazer, eu fiz uma horta. Uma horta, gente. Eu mesma fiz. Sozinha. Peguei lá as plantinhas, as sementinhas, e cresce mesmo, gente. É impressionante. Dá certo, né, Isa? E eu acho assim, certo, Isa, pessoal. que é muito uma questão... Isso é muito pessoal, né? Essa questão do prazer mesmo, porque às vezes a gente também consegue ressignificar os prazeres. Então, às vezes coisas que a gente nem conhece, que a gente nem sabe que dá o prazer, né? Como, por exemplo, dar mais um exemplo de estar dialogando aqui com vocês, né? Que você também ressaltou aí, Isa. Então, eu acho que é muito isso. Às vezes a gente falta na criatividade, de estar, sabe, de pensar em outras formas, né, de se satisfazer, de estar bem consigo mesmo, enfim, essas questões. Ô, Péricles, antes de passar a palavra para você, para saber do que é o prazer aí para você, enfim, um exercício que eu gosto muito de fazer, gente, é olhar para o céu estrelado, olhar de onde você estiver, né, hoje à noite, se o céu estiver estrelado, se não tiver também não tem problema, só olha lá para o céu. E pense, meu amigo, você está flutuando no espaço sideral. Isso não é filme de ficção científica, isso é uma realidade. Estamos flutuando no espaço sideral. Então, a gente suscitar aquele diálogo sobre o que nós estamos fazendo aqui com o nosso tempo, ele é
para mim, ele é muito valioso. Me dá muito prazer essa capacidade da gente questionar. Parece, não é porque muitos de nós ainda temos essa tendência de ligar prazer com entorpecimento, que seja a única alternativa. A vida, como eu coloquei lá no início, né, é um menu infinito de possibilidades. Infinito. Todos os dias a gente acorda aí com infinitas possibilidades de escolha. E até a maneira como a gente entende o que seja prazer pode ser alterado, né? Dependendo dos nossos óculos aí, das nossas lentes. Diga lá, Péricles. Tem um monte de coisa para falar. Desculpa, Péricles. Nada, que isso. Dentro disso, né? Vocês foram falando, eu fui tentando montar aqui uma ideia para poder apresentar um raciocínio. Que eu tenho que falar o termo da epistemologia e o que ele é, e daí apresentar o raciocínio, né? Porque, como as pessoas não conhecem os termos, se eu ficar falando só os termos, tem um pessoal da página que a gente já consegue. É igual na Conscienciologia, né? Se a gente não souber os termos, não adianta, né? Então, existe aquele caso que eu já falei do Homo abstemius originário, né? Que a pessoa que nasceu e não consumiu drogas, como é que é o prazer para ele, então? Ele nunca usou droga, né? Então é interessante, teria que perguntar para eles para tentar entender, porque o prazer, eles estão vivendo aí e, pelo jeito, não precisam consumir drogas. Mas nós temos outra coisa interessante. Tem dois tipos de... Quando a gente fala de abstinência, a gente sempre vai ter duas grandes linhas de abstinência. Uma delas eu chamo de abstêmio operativo, que é o abstêmio que veio da adicção. Então, a abstinência para ele se torna obrigatória, né? Mas existe também o abstêmio especulativo, que é aquele que não teve adicção, mas resolveu ficar em abstinência. Então, são pessoas que, às vezes, foram meras usuárias ou usuárias abusivas e resolveram, puxa, isso aí estava me fazendo mal e eu vou parar. Então, é interessante perguntar para esses abstêmios especulativos, os que pararam, como é que eles buscam prazer também, né? Porque se eles pararam de consumir porque estavam com medo e agora eles continuam sem consumir, da onde vem o tal do prazer? Então, eu acho interessante porque o prazer, ele não tem absolutamente nada a ver com o início da abstinência, né? Ele tem a ver com o problema da adicção. Então, quando a pessoa está focada, faz qualquer tipo de associação de prazer com a substância, ou prazer sem a substância também, ela está focada na adicção. Lá na abstinência, se esvai, né? Não existe motivo. Existe um tipo de abstêmio muito interessante, Isabela e Carla, que fazem parte das nossas vidas, tá? Que é o caso do abstêmio, da abstinência paralela, né? Que as pessoas que se envolveram com drogas, quando elas entram em abstinência, normalmente outras pessoas que acompanharam toda essa trajetória também entram. Então, surgem abstinências paralelas, né? É muito comum o filho, a filha, o irmão que se envolveu com drogas, quando ele inicia esse processo de abstinência, o pai, a mãe, o irmão, a esposa também entram em abstinência. Então, eu acho interessante porque, aparentemente, abstinência gera abstinência. Então, eu acho isso muito, muito interessante porque ela tem esse viés expansivo para fora, para pegar essas pessoas, mas ela também tem um viés intrínseco, né? Eu acho que assim, cada 10, 15, 20, 30 dias de abstinência, o próximo fica mais fácil. Parece que a abstinência se retroalimenta, ela tem um efeito autopoético. Ela se alimenta de si mesma. Então, conforme o tempo vai passando, o abstêmio vai cada vez crescendo essa abstinência. Na verdade, ele vai criando novas formas de viver, né? Eu chamo daquele sistema ideológico, formas de pensar, sentir e agir, né? Então, dentro dessa forma de pensar, sentir e agir, que entra o prazer do novo abstêmio, né? E que deixa de ser o foco da vida, né? O foco da vida não é mais o prazer. O prazer, ele fica secundário, né? Um prazer assim, eu acordei e não estou de ressaca.
E isso já é um prazer, né? Então, você ir dormir, saber onde você está indo dormir, né? Você acordar e não estar com ressaca. Você passar o dia todo sabendo o que você fez. Você não ter aqueles apagões, os famosos apagões que ocorrem durante a adicção. Veja, o abstêmio, com longo tempo, ele não tem mais esses apagões. Eu acho que isso é o prazer para ele já. O abstêmio operativo, né? O que veio da adicção. Agora, o prazer dentro da abstinência, quando a gente for pesquisar isso, a gente tem que procurar com pessoas que nunca usaram, com pessoas que simplesmente pararam, com os abstêmios paralelos. Veja, qual que é o prazer? Por exemplo, a esposa teve um marido que usou álcool por 20 anos. Aí esse marido consegue entrar em abstinência e não consome mais drogas. E a esposa também faz o mesmo caminho, né? Então seria interessante perguntar, não para ele, mas para a esposa, qual que é o prazer dela em não usar, né? Eu acho curioso isso. Eu não tenho esses dados. Por que a gente não tem esses dados, né, Isabela? Nem eu antes da saideira. Porque o foco não é nisso, né? O foco é na adicção, né? O foco é na adicção. Complicado, né? Mas eu não sei, eu entendo que o prazer, ele está só nos atos cotidianos, em seguir a vida, aprender a viver um dia de cada vez, criar novos hábitos, se relacionar com novas pessoas. E, para mim, o grande prazer vem na mudança. Eu acho que a mudança é um ato de prazer. Quando a gente consegue mudar alguma coisa na vida, um hábito, qualquer coisa, às vezes pequenas coisas, né? Eu tenho uns probleminhas, assim, eu fico nervoso, às vezes, com pequenas coisas. E quando eu consigo mudar, isso me dá um enorme prazer, sabe? Eu tenho a impressão que está nisso, nessa metamorfose, o prazer. Sim, muito bom. O que vocês acham? O que você acha, Isabela? O que você acha, Carmen? Eu penso muito semelhante a você, assim. Eu penso que, para mim, Isabela é o olhar todos os dias como uma oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado. Sabe aquela curiosidade que a gente tinha quando nós éramos crianças a respeito da vida, do fluxo, de como as coisas funcionavam? De resgatar. De resgatar aquele... resgatar essa curiosidade a respeito da vida, de como eu posso contribuir para o mundo, de como eu posso contribuir para o grupo que eu estou inserida. Isso me enche de alegria. Isso é muito, muito, muito positivo. Agora, quando você estava falando dos pais, já passo para a Carlinha para a gente focar mais nessa questão, né, do uso de álcool específico entre o público feminino, entre as mulheres, mas a importância do exemplo, né, de quantos pais não gostariam que o filho ou parasse de beber ou que bebesse menos, mas em contrapartida não existe a coerência frente aos próprios hábitos, porque muitos pais continuam bebendo, continuam ingerindo álcool dentro de casa, mas exigem uma postura dos filhos que não é coerente com a sua própria postura. E isso me faz lembrar aquela história que eu compartilhei com vocês antes da gente dar início a essa live, do Mahatma Gandhi, que é assim, o Plínio provavelmente já sabe dessa história. Uma mulher, né, uma mãe, vai com o seu filho até o Gandhi, o líder pacifista, todo mundo deve conhecer. Gandhi, estou com um grande problema, porque meu filho come muito açúcar, e isso está ocasionando uma série de comorbidades. E eu gostaria que ele parasse de comer açúcar. E o Gandhi olhou para a criança, olhou para a mãe e disse: voltem daqui a 2 semanas. Depois, passado esse período de 2 semanas, a mãe retorna com o filho para ser consultada ali pelo Mahatma Gandhi. O Gandhi olha para os olhos do menino e diz: a partir de hoje, bem, né, com bastante energia ali, a partir de hoje, você não come mais açúcar, você não vai precisar mais ingerir açúcar. E o menino se viu curado daquilo, daquela vontade, né, de ingerir açúcar. E a mãe se questionou: mas por que o senhor já não fez esse processo de cura, já não atuou dessa forma há 2 semanas atrás? Por que a gente teve que esperar todo esse período? E aí o Gandhi falou: porque eu ainda comia açúcar, eu ainda ingeria açúcar. Então, o processo da coerência, o exemplarismo, e eu, como tive a oportunidade também de atuar como professora, né, bastante tempo de criança,
eu digo assim, com experiência, tanto pela criança que fui, como com professora ali do ensino fundamental. As crianças, elas são esponjinhas. Então, a gente vê a nossa responsabilidade ali, quando a gente está criando um filho e tal, de observar os nossos próprios hábitos e ver o que a gente anda repassando. O discurso, a palavra verbal, esse jogo de palavras que forma o nosso discurso, ele é secundário frente ao exemplarismo, né? O exemplo que a gente passa tanto para os nossos filhos, para os nossos amigos, enfim. Então, acho que nessa fase aí de isolamento social, pandêmico, qual é o exemplo que eu ando passando dentro de casa? E se eu exijo do outro algo que eu nem eu mesmo consegui superar, né? Então, é um questionamento. Eu gosto muito dessa historinha aí do Gandhi, não sei se vocês compartilham. E, Carlinha, vamos para as mulheres, então, minha querida. Você tem dados aí interessantes para passar para a gente em relação ao consumo de álcool entre as mulheres, é isso, Carla? Isso, exatamente. Bom, dos dados que eu consegui aqui pesquisar, né, que o aumento de álcool entre as mulheres foi de um percentual de quase 4%, tendo em vista que entre os homens por volta de 2%, isso calculando de um período de 2006 até 2018. Então, esses são os últimos dados que a gente tem especificamente entre homens e entre mulheres, mas a gente sabe que tem aumentado muito em ambos os sexos, né? Enfim, é uma coisa muito generalizada em ambos os gêneros. E aí, o que acontece? Em muitas pesquisas que eu fiz aqui, uma das coisas que sobressaíam dos porquês, né? O porquê que esse aumento de consumo de álcool tem sido muito grande entre as mulheres, enfim. E muitos sites e algumas fontes trazem aqui o motivo de acumulação de atividades em casa e fora de casa, e também uma preocupação maior pelo efeito do álcool ser mais nocivo no organismo das mulheres, né? Uhum. Então, com o passar do tempo e com esses aumentos aí que foram apresentados, surgiram assim mais casos de mulheres com inflamação no fígado e problemas cardíacos, tá? Por conta do consumo exacerbado aí de álcool. Então, é algo da gente refletir e acompanhar aí esses dados de perto, né? Com essas hipóteses dos porquês disso acontecer, a inserção no mercado de trabalho cada vez maior das mulheres, e aí o que acaba acontecendo é ter o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa. Então, assim, esse acúmulo de tarefas, muitas vezes, da pessoa chegar no final e ainda achar merecido, né, a bebida, enfim, e como algo do prazer ainda não ressignificado, enfim. Então, o ganho secundário, né? Isso, o ganho secundário, exatamente. Uhum. O Péricles, você tem, assim, um trabalho muito consistente nessa parte aí da epistemologia, né? É uma página, são 43, o último dado que eu vi eram mais de 43 mil seguidores, é uma página que tem uma visibilidade enorme, os seus livros, os seus cursos todos de epistemologia, enfim. O que você tem para passar para a gente dessa tua experiência em relação ao público feminino e ao posicionamento das mulheres, não relacionado especificamente à área da dicção, ou se você quiser falar especificamente da área da dicção, por favor, fique à vontade, mas eu queria saber o posicionamento do público feminino, se hoje já tem na internet, pelo menos, mais facilidade dessa exposição ou de um pedido de ajuda. Você tem sentido esse movimento por parte das mulheres de começarem a desconfiar, opa, estou bebendo mais do que eu deveria, tem alguma coisa esquisita aí em mim e que eu preciso trocar essa informação, dialogar com outras pessoas a respeito? O que você tem para dizer, Péricles? Vixe, um monte de coisa. Vamos por partes. O ideal é explicar aqui e sair pelos mecanismos. Existem mecanismos pré-estabelecidos de abstinência. Então, por exemplo, o AA e o NA.
tá? São mecanismos. Existe o sistema religioso. Os homens têm vários mecanismos. As mulheres só têm esses dois. Elas só vão ter o A e o NA. Elas não têm outros mecanismos pré-estabelecidos de abstinência. Então, ou elas vão para grupos anônimos, né, como o Amor Exigente ou como o NA, e lá eles têm reuniões para elas, ou elas entram num sistema religioso. Uhum. O número de mulheres que faz parte de um fenômeno abstêmio atípico, ou seja, que param por conta própria, é enorme, sabe? Então, na verdade, elas usam uma desfocalização, vamos chamar assim. Então, em vez de elas usarem droga, elas migram, elas conseguem achar prazer ou qualquer outra coisa nesse sentido, em relação ao estudo, em relação à família, mas elas não lidam com o problema da adicção, entendeu? Elas tentam migrar a adicção para algo saudável. Sim. Algumas conseguem se inserir em sistemas pré-estabelecidos, né, no AA, no NA, mas mesmo assim, via de regra, não são longos períodos. Você encontra poucas com 10, 15 anos nesses locais. Daí vai ter o sistema religioso, né, que vai absorver elas. Tá. Então, a grande maioria é fenômeno abstêmio atípico. A grande maioria a gente não vai encontrar nesses locais. Tá. A página da abstemiologia tem essa função, de pelo menos elas poderem vir até a página e a gente conversar. E existem variadas formas, né, que elas tentam ficar em abstinência por força bruta, que eu chamo, né? Elas tentam de tudo, elas tentam acordar mais cedo, chegar em casa e não deixar ninguém, não ficar sozinha, né? Não se isolar. Então, sem querer, elas aplicam técnicas, principalmente a técnica do evite pessoas hábitos lugares da ativa, ou procure pessoas que estão em abstinência, ou qualquer coisa semelhante. Então, elas vão tentando, sabe? Infelizmente, aquelas que não conseguem essa migração, ou não conseguem sair disso por conta própria, elas vão ter graves problemas. Agora, a adicção nas mulheres alcoólicas, pelo menos assim, o que aparenta surgir na minha página, que estuda abstinência, mas aparecem as pessoas com problemas de adicção, são de mulheres acima de 40 anos, né? Que eu chamo... os adictólogos chamam de adicção tardia, né? Que normalmente ocorre com aquele esvaziamento do ninho, né? Quando o filho sai de casa, e aí ela fica sozinha, ou coisa semelhante, o filho atinge a maioridade ou casa, e aí ela está sozinha em casa, e daí surge o problema do consumo, né? Mas eu fiquei sabendo recentemente que já não é mais assim, né? Não é só acima dos 40, né? Antes a grande maioria era essa adicção tardia. Hoje, me parece que já não é mais, já várias pessoas me falaram, né? Como eu me foco na abstinência, eu não consigo ver muito esse lado. Inclusive, veja só, o número de mulheres que têm adicção, ele é extremamente elevado, tá? Ele deve ser algum percentual em relação aos homens, né? Deve ter muito mais homem em geral, do que as mulheres. Mas ele é totalmente desproporcional, por exemplo, em clínicas. As vagas que existem em clínicas para homens ou em comunidades terapêuticas para homens, elas são, eu não sei os números, mas devem ser muito, muito maior. É raro você achar uma comunidade terapêutica só com mulheres, né? São poucas que existem. Então, veja só, elas não têm nem oportunidade de tratamento adequado, né? Os grupos, elas precisam se expor perante os homens, né? Então, como é que ela vai falar de algo abusivo que ocorreu na adicção num grupo onde tem homens, né? Então, pensando nisso, os grupos anônimos, de um modo muito, muito sábio, fazem grupos específicos para mulheres. Mas, mesmo assim, né, o que eu vejo é uma crítica construtiva, né, que tem um grupo na semana que é para mulher e 10 para homem, entendeu? Então, infelizmente, acontece isso também. Então, não tem 10 grupos para as mulheres, ou elas vão naquele horário ou não vai ter um monte, né? Sim. Elas vão ter que ir nos grupos com os homens, né? Infelizmente, acontece isso.
Sim, eu aplaudo, tiro o chapéu, não tem como não tirar o chapéu, impossível não tirar o chapéu para a assistência que a Irmandade de Alcoólicos Anônimos faz hoje no Brasil e no mundo, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Mas o que eu gostaria de pontuar é essa lacuna das pessoas poderem dialogar. Por exemplo, a pessoa ainda não chegou ao caso da adicção, a pessoa não é alcoólatra, e com quem que ela pode contar para dialogar a respeito desse assunto? Aqui, pessoal, aqui mesmo. Vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho do consumo de álcool entre as mulheres, o consumo de álcool entre os homens, enfim, entre todo mundo. A gente não precisa chegar às vias de fato de um processo de adicção para debater a respeito desse assunto. Muita gente tem tirado proveito em diferentes ou patologias ou diferentes assuntos, temas. Muita gente tem tirado proveito do autoconhecimento, da gente se conhecer melhor, saber como a gente funciona no dia de hoje, entender quais são os nossos sentimentos, entender o que nos motiva ou o que nos dá prazer, que é o assunto que há pouco nós conversávamos. O que me dá prazer no dia de hoje? Tanto é verdade, como a minha irmã bem disse, né? Não, o consumo de álcool é desde que o mundo é mundo. Ok. Mas se a gente só colocar um pontinho, a gente não teria um caso de sucesso, um case de sucesso, como é o da Islândia com a embriaguez natural. Péricles, Carlinha, vocês já ouviram falar da embriaguez natural? Já. Péricles, já ouviu? Não me recordo. Nossa, Péricles. Vou trazer uma novidade para você, então, Péricles. Olha... Você gosta, né, Isa? Quando traz uma novidade para o Péricles. Claro que gosto, porque o cara me deixa no chinelo. São 3 livros. Mas olha, vou te falar, eu tô aprendendo muito com vocês, viu? Olha. A assistência que o Péricles faz, pessoal, é surreal o que você faz, Péricles. Então, quando eu trago novidade para você, eu tô dando risada, mas eu gosto, né? Eu trazer uma novidade para quem é perito no tema, é muito bom. A Islândia, em pouco tempo, assim, vamos colocar questão ali de 8, 10 anos, eu precisava ter trazido os dados aqui para mostrar, mas eu coloco nos comentários depois. Ela conseguiu diminuir o número de consumidores de bebida alcoólica e de drogas, especialmente maconha, com esse programa Embriaguez Natural. O que a embriaguez natural propiciava? Então, o dia de consumo maior entre os jovens ali na Islândia é sexta-feira à noite. Eles abriam as portas das escolas para atividades extracurriculares, incluindo ações como esporte, né? Então, o próprio organismo humano sendo uma farmácia, que é o que nós somos, ambulante, capaz aí de produzir hormônios, né? Serotonina, endorfina, enfim, hormônios do prazer. Então, a turma praticava muito esporte, música, artes e ação voluntária. Então, esticar o braço para outra pessoa, você se preocupar com o outro também fazia parte do pacote para a turma se manter lúcida. E aí, a questão do prazer, como a gente comentava há pouco, ele vinha disso, um prazer mais consistente. O sentido de vida, que o Viktor Frankl fala muito bem, o Péricles sabe quem é ele, né, do Em Busca de Sentido, o sentido de vida que propiciava aquela satisfação íntima. Então, embriaguez natural, a pessoa altera o seu estado de consciência, só que de uma forma 100% natural, tendo mais sentido de vida e consequências das escolhas que beneficiam o grupo, não só a si mesmo, né? Não é aquele egão inflado, vou me entorpecer, vou tomar todas para eu ficar felizão aqui. É um entorpecimento natural que beneficia o grupo, não apenas aquela pessoa. Você veja, Isabela, que interessante. Essa é uma briga que eu tenho faz tempo aqui na página, que eu falei ali da abstinência geográfica, né? Veja só, os exemplos são biblioteca, escola, academia, local de trabalho. Quer dizer, você não tem abstinência geográfica noturna. Você entendeu? É uma briga que eu tenho, porque deveria ter ambientes de abstinência geográfica noturna. São Paulo criou uns bares agora, né, que eu vi recentemente, que não vendem bebidas alcoólicas.
Então, as pessoas vão até lá e não tem o consumo de bebidas alcoólicas. Mas é muito pouco ainda para ser abstinência geográfica noturna. A Islândia fez isso, então, pelo que eu entendi. Ela criou ambientes de abstinência geográfica noturna, e aí as pessoas têm um caminho. Porque se você quer sair à noite, se você ama a noite, você gosta de sair à noite, qual que é a sua opção para ficar em abstinência na boemia, né? Você não vai, é impossível, né? Então, criar essa ambiência, eu acho que é interessante. Aliás, a minha grande briga aqui, uma discussão que eu tive com o empresário, foi que existe um mercado enorme para isso, tá? Que ele pensa nesse mercado, eles pensam equivocadamente que seriam públicos apenas esses abstêmios operativos, que vieram da adicção, mas eu já tentei explicar que existem esses abstêmios, pessoas que nasceram em abstinência e não tem onde ir à noite se não for... Todos os locais vão beber, né? E pessoas que têm abstinência paralela, pessoas que têm várias formas de abstinência e que não têm essa vazão para uma abstinência geográfica noturna, né? Não existem esses ambientes, é muito difícil. Eu gosto, veja as academias, né? Elas têm algumas que abrem durante a noite, mas só em capitais, né? É difícil ter no interior, nem tem público para isso, né? Mas bares à noite, que em São Paulo, tem público e enchem, né, os bares. Então, eu acho que existe um mercado interessante ali dentro da abstinência, sabe? Até empresarial. Eu já vi vários nichos de mercado, né? E já consegui até, de certa forma, tentar dar uma ajuda para o empresário. Mas não sei se no final se deu certo. Mas eu gostei da ideia da Islândia. Eu vou até dar uma pesquisada mais para tentar entender quais foram esses ambientes geográficos noturnos que eles criaram, né? Porque aqui, se você cria uma praça de esportes noturno, em pouco tempo ela vai estar contaminada, né? Ela se torna um ambiente de adicção geográfica, né? Sim. Então, ele não vira um ambiente de abstinência geográfica, né? Você teria que vigiar a praça, colocar cachorro bravo, fazer uns negócios, né? Sim. Não, Péricles, a característica mais importante que eu não posso deixar de mencionar desse projeto da Islândia, por ser um case de sucesso, é que é um projeto multidisciplinar. Então, ele envolve o corpo docente do colégio, ele envolve os pais dos alunos, os próprios alunos, os funcionários da escola, não só os professores, porque se os professores não abraçarem ideias, se os pais não abraçarem ideia, se não for algo conjunto, coletivo, os resultados não seriam tão eficientes. Eu me comprometo com vocês de colocar aqui nos comentários depois mais informações sobre esse case da Islândia, do projeto Embriaguez Natural, mas ele prova por A mais B que é pelo caráter multidisciplinar que a gente consegue resultados mais consistentes. Uma andorinha só nunca fez verão, pessoal. Nunca fez verão. Andorinha só, coitadinha da andorinha. Agora, quando a andorinha se junta com outros, aí ninguém segura a revoada da assistência, entende? É verdade. Né? Péricles ou Carla, eu preciso de uma ajuda de vocês. Ali no nosso grupo do WhatsApp, que eu não estou conseguindo abrir aqui, tem uns temas para o pessoal poder votar, quem está ligado aí na nossa live, do que a turma acha mais pertinente a gente dialogar na próxima live, lá do dia 7 de junho. Péricles, a gente avisou você que você vai ter outra live hoje. Dia 7, né? Eu me agendo aqui. Que bom, Péricles, que bom que a gente avisa assim, de supetão mesmo, porque né, nós somos assim mesmo, né, Carlinha? Vamos nessa. Eu tô vendo que você tá tentando achar, Péricles? Eu tô tentando, mas eu não vou conseguir, eu tenho que abrir o WhatsApp no meu computador. O teu tá aberto? O meu tá. Deixa eu levantar aqui, porque meu computador... Mas eu vou conseguir achar, peraí. São 5 temas importantes. A Graça, queridos, muito boa noite. Tem muita gente querida comentando, viu? Tem. Infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir responder todo mundo, mas eu queria mandar um beijo especial pro meu pai, que apareceu aí.
Ele tá com a minha irmã que faz aniversário hoje também. Opa, então, qual que é o nome da sua irmã? Mariana Neves. Mariana, um grande beijo. Parabéns pela sua irmã também, pelo Pois seu aniversário e pela sua irmã. Pois é, cara. Peraí que eu vou achar. Ô, Isa, se você quiser até ir vendo aí um pouquinho desses comentários que estão aí, tem até uma pergunta para o Péricles aí, do Plínio? sobre a epistemologia do Plínio. Ele está fazendo uma pergunta, certo? É própria comorbidade no fenômeno. O Plínio pergunta o seguinte para você, Péricles. Como ajudar esses pacientes a ficarem abstêmios sem tratarem a comorbidade, que é um transtorno mental grave? Qual a visão de vocês? Ele coloca essa tese de que a própria dependência química é comorbidade. Está sendo defendida como tese de doutoramento por um pesquisador aqui de Curitiba. E, Plínio, eu não tenho... Esse é um assunto que eu não domino, Plínio. Mas o Péricles domina, né, Péricles? Você entendeu a pergunta? A pessoa inicia o processo dela de abstinência, né? Mas, por exemplo, ela tem uma depressão, certo? Então, ela fica 1 ano, 2 anos, 3 anos de abstinência, ela não consegue ficar mais. Porque a depressão é tão ruim, que é melhor que ela volte a usar drogas ou álcool, certo? Então, a comorbidade é uma doença nesse sentido, tá? Eu utilizo um outro conceito. Eu não entendo que comorbidade é apenas doença. Esse eu acho que é um conceito muito restritivo e coloca a comorbidade dentro da medicina. Eu dou uma espécie de rasteira na medicina, como um bom advogado, e eu amplio esse conceito de comorbidade. Eu uso um conceito, dois outros conceitos, um mais ampliado, né? Então, eu entendo que comorbidade, além da questão biológica ou psicológica, psiquiátrica, ela também é social. O adicto, ele restringe o meio social que ele vive. Ela também é financeira, ela também é afetiva, ela também é familiar. Então, eu amplio essa comorbidade. E eu ainda tenho um conceito que é maximizado, que é quando eu trago essa comorbidade para o lado espiritual também. Então, eu não falo de comorbidade só na doença. Então, eu entendo que todos esses outros elementos também fazem com que a pessoa possa retornar ao processo de adicção. É muito comum uma recaída tardia, tá? Recaída tardia é uma recaída que ocorre com 15, 13, 12 anos de abstinência. A pessoa se envolve num relacionamento, ele dá errado o relacionamento e a pessoa recai. Infelizmente, essa recaída é gravíssima. É uma das recaídas mais graves que existem, porque a pessoa passou 12, 13, 15 anos da vida se recuperando financeiramente, psicologicamente, e aí ela recai. Então, normalmente, ela já está com uma idade maior, ela já passou dos 55, 60 anos de idade. E essa recaída, ela não é de um dia ou 2. Eu já vi essa recaída, inclusive, na revista Vivência, do AA, tem um depoimento que ela durou 6 anos, a recaída. Então, a pessoa recaiu com 12 ou 13 anos de abstinência e passou 6 anos nessa recaída. Veja só, ela voltou para o fundo do poço da adicção de lá atrás, né? Então, é uma comorbidade, essa foi uma comorbidade afetiva que levou ela, né? Mas eu acho muito interessante a ideia, porque vigora, de um modo geral, a gente tem a impressão que o abstêmio, que veio de um processo de adicção, né? Esse abstêmio operativo, ele retorna ao processo de adicção por causa de alguma comorbidade. Ele não acorda um dia e diz, vou usar, e aí desanda. Ele tem alguma comorbidade, seja ela biológica, psicológica, né, afetiva, familiar e tudo mais, entendeu? Ele não consegue lidar com essas comorbidades, né? Existem algumas comorbidades que são incuráveis, né? A pessoa adquire, durante a adicção, por exemplo, HIV. Ela vai permanecer o resto da vida com HIV, mas ela consegue fazer o tratamento. E existem, por exemplo, casos de depressão que duram muitos anos, porque desorganiza completamente bioquimicamente o cérebro. Então, é preciso fazer uma farmacoterapia como técnica durante muitos anos, né? Então, a dificuldade no tratamento dessas comorbidades
é que gera um grande número de pessoas que não conseguem permanecer em abstinência. Então, essa não só é uma tese muito interessante, como eu concordo com ela em inúmeros aspectos, principalmente se a gente amplia o conceito de comorbidade. Se ampliando esse conceito de comorbidade para ela, o conceito ampliado ou maximizado, porque aí entra na área de vocês, né, da conscienciologia mesmo, porque aí entra esse lado extrafísico. Então, se a gente amplia a comorbidade também para o lado extrafísico, a gente vai pegar praticamente 99% dos casos de retorno à adicção. Tem 1% aí que retorna e realmente não tinha comorbidade. Eu conheço bem um caso desse. Mas me parece que não só é uma tese, né? Eu acho que é muito mais do que isso, né? E veja que as teses, de um modo geral, Isabela e Carla, a ciência, o que eles estão fazendo é tentar diminuir a adicção, você entende? Diminuir o efeito da adicção, diminuir aquela ideia de doença crônica, progressiva, fatal, incurável, eterna e tal. Então, tentar afetar isso, porque essa crença, às vezes, não auxilia no processo de abstinência. Gente, só uma coisinha. O Everton pediu para dar um aviso, questão do horário, e a votação já está no chat do YouTube. Tá. Quanto tempo a gente tem para encerrar? Deixa eu ver aqui para o Everton. São Deixa eu ver o que ele me diz. Tá. Gente, são 8h32, eu nem tinha visto. Porque é muita conversa. Vou aproveitar, para as mulheres, existe essa revista, e eu recomendo elas, tá? Do AA e do NA. É a revista Vivência, do AA e do NA, e vocês podem ensinar, ela chega em casa numa embalagem opaca, ninguém vai saber, então vocês assinam pela internet, e tem muito depoimento dentro dessa revista direcionado para as mulheres, né? Então eu recomendo bastante isso, é uma fonte de informação muito boa, sobretudo para quem está totalmente desamparado. Veja que a gente tem um problema grave, Isa, no interior, porque o interior não tem cidades que não tem grupo de A, de NA, entendeu? Não tem clínica, não tem nada, eles não têm apoio, né? Eu conheci pessoas no interior que estão completamente desamparadas. Lá tem adicção, mas não tem nada relacionado à abstinência. Então, elas procuram apoio somente em igrejas, né? Ou templos religiosos. Mas fora isso... É um perigo, né? É um perigo que eu diga, longe do trabalho assistencial que as igrejas fazem, muito pelo contrário, né? Eu sou muito grata, porque muita gente já foi assistido dentro das igrejas. Mas eu coloco como um perigo quando a gente trabalha com um processo aí de barganha, né? Então, você vai obter a cura a partir do momento que você aceitar esses preceitos, essas normas, ou que, enfim. E é muito interessante, porque em 2 momentos aí surgiu o tema aí de conscienciologia. Eu sou consciencióloga, né? Estudo conscienciologia, sou voluntária, mas o projeto Antes da Saideira não tem relação direta. A gente fala bastante de lucidez, falamos também de melhoria, né? Enquanto pessoa, enquanto o autoconhecimento como promotor aí de uma série de ganhos evolutivos para a pessoa, mas não é um projeto da conscienciologia. Então, muita gente pode receber apoio, informação a respeito da banalização do consumo de álcool em todas as frentes, para todas as linhas de conhecimento, tá? Então, não é isso, eu me senti instigada em dizer. E é um projeto que não tem ligação nenhuma com igreja alguma, muito pelo contrário. A gente pensa, o case da Islândia, se eu fosse, no dia de hoje, pegar algo no mundo que simbolize o que o Antes da Saideira gostaria de promover, é o case da Islândia, que é um projeto multidisciplinar, tem a escola envolvida, tem a sociedade envolvida, né? Os pais, principalmente, envolvidos. É um case aí que, para mim, tem muito sucesso pela questão do multidisciplinar, por ser apartidário e religioso, né? Não tem religiosidade no meio. Todas as pessoas são beneficiadas, todo mundo é contemplado por um posicionamento do grupo, por um interesse do grupo, que é isso que está faltando no dia de hoje. Sim. O interesse não existe ainda por parte do poder público para chegar de uma maneira mais efetiva, né?
Porque como é que a gente vai falar que as propagandas de álcool dão super certo se a gente falou lá já no início, né? O mesmo plano de mídia lá da fraude da Turma da Mônica disputando espaço com o comercial de cerveja. Aí, de repente, vem a propaganda do álcool, beba com moderação. E depois, acidente de carro. Isso fica muito confuso na cabeça do observador, né? Do espectador. Fica muito confuso. Então, como que como estamos aí em relação à nossa votação? Bom, por enquanto, o tema que está ganhando é as mudanças de hábito e o poder das nossas escolhas. Tá. Então, o que vocês acham, Péricles e Carla, da gente fazer o seguinte, a gente não dá o veredito agora do mais votado e a gente deixar essa semana, essa próxima semana, em aberto com as questões lá na página do Antes da Saideira e do Abstemiologia, para as pessoas terem mais tempo de pensar e fazerem o seu voto com mais calma. Vocês topam, pessoal? Eu acho uma ótima. Então, eu acho que a gente... escolhe, né? É isso que eu pensei. O que você acha, Pérez? Excelente ideia, excelente ideia. Pode ser? Aí é bom a gente deixar, fazer essa votação, continuar no Facebook também, né? Continuar no Facebook. Isso aí, pessoal, pode acessar na página do Facebook, a gente vai deixar o link aqui nos comentários, da página do Antes da Saideira e também do Abstemiologia. E aí a gente pode tentar deixar a votação nos dois, depois a gente computa os dois juntos e coloca o tema para a gente poder falar. Sim. Pode ser? Sim. Aí, gente, antes da gente finalizar, eu só queria fazer alguns agradecimentos, né, de algumas de página que indicou a gente também para o debate de hoje. E, enfim, agradecer todo mundo que assistiu, né? Ó, Ludmila, oi, Lud. Legal. Então, a página do Instagram Café Reflexivo, que divulgou a gente. Então, tá aí uma página muito bacana para seguir. E tem a Mariana Pires, que é uma professora, que também colocou a gente lá no feed dela, para poder estar divulgando a nossa live de hoje. Se vocês tiverem também alguém, além de todo mundo que assistiu, claro que são importantíssimos aí para a gente poder manter esse esse debate. E aí, passo para vocês aí, se vocês tiverem agradecimentos e assim, né, para a gente poder encerrar. O Café Reflexivo fica em Brasília? Oi? O Café Reflexivo fica em Brasília? É um café mesmo e fica em Brasília, é isso? Não entendi. O Café Reflexivo, essa página que você mencionou, é em Brasília? Ela perguntou se o Café Reflexivo... Oi. Você acredita que eu não sei se é daqui de Brasília? O conheci ou a conheci pelo Instagram. Eu entrei em contato com a página, porque é uma página que eu acho muito bacana. E aí eu falei do projeto Antes da Saideira, da Abstemiologia, e pedi que eles divulgassem pra gente. E eles toparam na hora, entendeu? Que legal. Então, assim, a gente ainda vai conversar pra gente conhecer mais, mas não sei se é daqui de Brasília, tá? Porque o nome, eu achei o nome muito feliz, muito convidativo e tudo a ver com a gente. Eu gosto muito de café. Postagens... E reflexão é o mote aqui do nosso trabalho, é o processo reflexivo, né? Então, muito obrigada aos amigos aí do café pelo espaço. E a professora é Mariana Pires? Isso, Mariana Pires, exatamente. Professora, muito obrigada por você ter compartilhado. Obrigada a cada uma das pessoas a Maria Helena de Curitiba, o Ricardo, tanta gente querida. Plínio, não tem nem palavras. A Graça, Cláudia, a Manu, tem muita gente bacana que já tem acompanhado o projeto há algum tempo, que já tem dialogado com a gente. E, o Alexandre Maia também, a Graça, muito legal. O pessoal Keila Amorim. Pessoal, posso agradecer também? Claro, por favor. Claro, com certeza. Antônio Guzzo, o Alexandre Maia, Jaqueline Dalmolin, Keila Amorim, a Linda Mir, José Plínio do Amaral Almeida e o Paulo César Rodrigues. E especificamente para algumas cidades aqui, que são as que mais tem interação aqui. Recife, São Paulo, Rio, Vitória, Araraquara, Itajaí, Santa Maria, Santo Ângelo e Guarulhos.
grande número de pessoas da epistemologia que estão nessas cidades aqui, elas interagem. Eu não vou falar o nome delas, tá? Por questão de anonimato. Sim. E eu queria agradecer essas pessoas dessas cidades em específico, tá bom? Só isso aí. Sim. Muito obrigado. E agradecer o Antes da Saideira também, né? Ao Everton. Cara, o Everton, incrível, foi maravilhoso, importantíssimo para essa live acontecer. Então, assim, muito obrigada. Ele está aí desde cedo já trabalhando, né, com isso. Sim. E, enfim, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Foi incrível. Sim, Everton, um abraço aí, meu amigo. Não tenho nem palavras para agradecer aí o fato de você ter nos ajudado nesse suporte técnico. Péricles, em nome do Antes da Saideira, muito obrigada por toda a assistência que você realiza à frente da epistemologia. É uma assistência seríssima, o comprometimento teu com os dados, em trazer esse suporte científico, o comprometimento teu com a escrita, o registro do estudo da epistemologia. 3 livros escritos e 3 livros, baita livros, uma leitura densa que oportuniza esclarecimento de ponta para tanta gente, de tirar o chapéu. Você está de parabéns, eu tenho muito orgulho da assistência que você faz na sua página, com toda a assistência que você realiza. Carlinha, o espaço que você abre para a gente também, né? Para nós, em Brasília, o nosso processo com a Secretaria de Educação, a gente tem muita assistência para fazer juntas, amiga. É maravilhoso ter você, né? Nós duas juntas aí tocando o barco, com tantos apoiadores, muita gente querida apoiando o projeto. Então, a gente só pode agradecer. E a você que nos assistiu, que interagiu conosco, o nosso desejo, a nossa vontade genuína de uma semana cada vez mais lúcida, e como os amigos ali, né, do Café Reflexivo, com reflexões de ponta a respeito de quem você é, a respeito de quem você é enquanto pessoa, sabe? E o que você pode fazer nesse isolamento social pandêmico para tornar a sua vida com mais sentido e também dos grupos que você está inserido. Uma vida com muito mais sentido, é isso que eu desejo a cada um de nós. Tá bom? Dia 7 teremos outra live e o tema da live é você que vai selecionar. As opções todas vamos deixar tanto na página do Facebook do Antes da Saideira como na Abstemiologia. Você permite isso, Péricles Zillerman? Claro. Tudo a gente fala depois, né, Isa? Hã? Tudo a gente fala depois. Vai estar lá na página da Abstemiologia, vai ter live dia 7 e aí tá tudo certo. Isso. É isso, turma. Um grande beijo. Péricles, obrigada por tudo. Tchau, Carla Neves. Tchau, Isabela Colares. Beijo, povo. Isa, sua afilhada tá pedindo um tchau, um beijo e um salve. Minha afilhada? A afilhada maravilhosa, falou assim, agradecer a presença da sua afilhada maravilhosa. Foi a sua irmã que comentou. A Maria Eduarda, minha querida, minha amada, Duda, e a Helena de Troia, que eu amo tanto. Beijo, pessoal. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.